Olá, turmas do sexto ano, chegando para vocês mais uma aula de ciências. Hoje falaremos sobre os tecidos do corpo humano. Vamos começar refletindo sobre como surgem os primeiros tecidos do corpo humano. Os tecidos surgiram, se formaram ou derivaram de uma única célula inicial, o zigoto. Os tecidos podem ser definidos como agrupamentos de células que apresentam formas e funções semelhantes. Podemos classificar os tecidos humanos em 4 tipos fundamentais: o epitelial, o conjuntivo e o nervoso e muscular. Mas, afinal, como se formaram os tecidos? Vejamos aqui esta representação, este esquema, está localizado na página 42 do livro de vocês, e nele nós podemos entender melhor como se formaram os tecidos do corpo humano. Vejam que a célula, ela é representada com a palavra zigoto. E esta palavra nada mais é do que a união de duas células. O gameta feminino unido ao gameta masculino formou o zigoto. Depois dessa etapa foi feita a divisão celular, Ocorreu essa divisão, as células elas se multiplicaram, se dividiram em várias células iguais. Aí, neste contexto, essas células se multiplicando, elas foram também se diferenciando, e foi justamente o que ocorreu com a formação dos tecidos. Os tecidos eles foram formados a partir dessa diferenciação celular. Então nós temos aí 3 tipos de tecido, 3 tecidos do corpo humano: tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular. Faltou aí o tecido nervoso, mas nós iremos estudar ele depois. E esses tecidos, juntos, eles formaram os órgãos do corpo. Se reuniram, formando os órgãos. E nós temos aí alguns dos órgãos. Por exemplo, o esôfago, o estômago e o intestino. Esses órgãos aí formaram um sistema, que é chamado sistema digestório. Então, o nosso corpo ele é formado por sistemas. O sistema, além do digestório, tem o respiratório, cardiovascular, excretor, reprodutor, ósseo e assim por diante. Então, os sistemas formam o organismo, ou seja, a pessoa, o ser humano. No caso nosso, nós estamos estudando os tecidos do corpo humano. E esses sistemas todos reunidos formaram o corpo humano, o organismo, a pessoa, o ser humano. Aí nós temos a divisão de tecidos epiteliais em 2 grupos. Eles são chamados também de epitélios. Então nós temos os epitélios de revestimento e os epitélios glandulares. Os de revestimento, como o próprio nome já nos sugere, eles servem para revestir, Eles revestem a parte externa, a parte de fora do corpo, no caso do tecido da epiderme. E as superfícies internas de órgãos como boca, nariz, esôfago, estômago, intestino, faringe, entre outros, também, todos esses órgãos também são revestidos. A diferença é que eles revestem o corpo na parte externa, mas eles também revestem os órgãos que estão dentro do nosso corpo, na parte interna do nosso corpo. Aí nós temos os epitélios glandulares, que eles são responsáveis pela produção de substâncias que são liberadas para fora das células, neste caso as secreções. Formam glândulas como as sebáceas e as sudoríparas, da pele. Então, uma é responsável por produzir essa gordura da nossa pele, essas sebáceas que é produzida na pele, e a outra, a sudorípara,
é do suor, certo? Produz o suor que é eliminado através dos nossos poros na nossa pele. Aí, neste esquema, nós temos os epitélios de revestimento, cada um mostrando a localização dentro do nosso corpo, onde é que eles ficam localizados. Então, e também a função de cada um deles. Então, vejam no esquema o tecido epitélio estratificado pavimentoso, né? Está representado na letra A. Qual é a função deste tecido, né? É desempenhar as funções de proteção mecânica contra infecções e contra a perda de água. E ele é formado por várias camadas de célula. O B é o epitélio simples cilíndrico e ele é formado por uma camada de células. Também ele tem a função de executar a absorção e secreção e proteção. Nós temos o exemplo C, que é o epitélio pseudoestratificado ciliado, que ele é formado só uma camada só de célula ciliada, e a função dele é proteger a superfície do epitélio. Ele retém as bactérias e partículas que possam entrar no sistema respiratório juntamente com o ar respirado. Então, os cílios batem, enviando as bactérias e as partículas retidas pelo muco para fora do corpo. Então, para que vocês entendam melhor, vamos dar o exemplo do nosso nariz. O nosso nariz, lá dentro, né, ele possui os cílios e uma mucosa, e esses cílios, eles têm uma função muito importante, e essa mucosa também. Vejam quando a gente inspira o ar, né, para levar para os nossos pulmões, esse ar ele pode entrar com partículas de sujeira, poeira e etc, né? O que acontece nesses cílios da mucosa? Acontece uma filtração. As sujeiras elas ficam agarradinhos nos cílios e na mucosa, e depois ela trata de expulsar, né? De vez em quando a gente tem que fazer uma limpeza no nariz. E a mesma coisa acontece nas outras partes do sistema respiratório. Ele tem essa função, né? De fazer essa limpeza, de fazer essa filtração desse ar que estamos inspirando. Tem também a letra D, que é o epitélio simples pavimentoso, e ele é formado apenas por uma camada de células, e a função dele é revestir a superfície interna dos vasos sanguíneos e os alvéolos pulmonares. Permite passagem seletiva de substâncias como gases, nutrientes e água. Então veja que importante são esses tecidos epitélios de revestimento. Cada um está numa parte específica do nosso corpo. Dando continuidade, os epitélios glandulares, eles são formados por glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e glândulas mistas. Então, as exócrinas apresentam a porção secretora associada a adultos que levam suas secreções para fora do corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas, lacrimais, mamárias e sebáceas, ou para o interior da cavidade do corpo, como é o caso das glândulas salivares. Já as glândulas endócrinas, elas não apresentam dutos associados à porção secretora. As secreções são denominadas hormônios e lançadas diretamente dos vasos sanguíneos e linfáticos. A exemplo, nós podemos citar o hipófise, as glândulas da tireoide, glândulas paratireoides e também as glândulas adrenais. Já as glândulas mistas apresentam regiões endócrinas e exócrinas, por isso que elas são mistas, né? Porque é a junção das duas ao mesmo tempo. É o caso do pâncreas, cuja porção exócrina secreta enzimas digestivas que são lançadas no duodeno.
enquanto a porção endócrina é responsável pela secreção dos hormônios insulina e glucagon. Então, aqui nós temos também um esquema localizando cada palavra dessa dentro desse esquema que representa o nosso corpo. Então, vejam, a glândula da tireoide, ela fica aí na região abaixo do pescoço, né? O pâncreas fica aí na região do sistema digestório, ali nas proximidades do intestino, e a glândula sudorípara, que é diretamente ligada à nossa pele, e fazem parte dela o pelo, a pele, o poro e o ducto. E o ducto é o que transporta o suor da pele de dentro para fora. Então, meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula. Nós gostaríamos muito que vocês lessem essas páginas, né, que irão acrescentar, somar juntamente com esse vídeo, para que você entenda, compreenda e aprenda melhor sobre este assunto. E sobre isso, vocês receberão uma atividade digitalizada no grupo do WhatsApp. Então, parabéns aos alunos e famílias pela dedicação desempenhada até aqui, e que vocês continuem participando e fazendo a diferença nesse período de pandemia e de aula remota. Então, por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima aula.